Bom, estamos de volta para o nosso terceiro bloco. Eu queria perguntar à professora Maria Cecília como identificar os tipos de dengue. Sim. Bom, só é possível identificar, né, o tipo de dengue através de exames bastante específicos, né, laboratoriais, que não são feitos em qualquer laboratório, são laboratórios de referência, né. Então, no caso do Estado de São Paulo, laboratório de referência estadual é o Instituto Adolfo Lutz, né, central, que se localiza na capital. E o Adolfo Lutz de Santos é a referência regional e atende, né, o diagnóstico da área de abrangência do que a gente chama de DRS-4, que vai desde Bertioga até Peruíbe. Para saber o tipo de vírus da dengue, somente fazendo o diagnóstico em que se pesquise o vírus, isto é, através de isolamento viral, né, em cultura celular, né, e através de que a gente chama de biologia molecular, que é pegar o genótipo do vírus, né, e sequenciá-lo e amplificá-lo, que a gente chama de PCR, né, em tempo real. Esses exames por isso que demora muito Isso, esses exames são realizados somente na referência estadual, que é em São Paulo. Mas eu queria voltar, porque assim, acho que para o telespectador, essa parte da identificação e o processo científico, vou chamar assim, que está por trás dele, não se interessa tanto. Não. Eu acho que interessa para o telespectador, como é que eu sei que eu estou com dengue, ou é só uma gripe, ou eu dormi mal, ou assim, tem aquele pessoal que acha, que vê o programa, tem gente em casa que está vendo o programa, já acha que está com dengue, só de ver o programa, certo, né? Certo. Mas Só fazendo o exame. Só fazendo. Não, então, mas, esse exame... mas o que me leva a ir até procurar um posto de saúde, já com, olha, eu estou com suspeita, queria fazer o exame. O que dispara esse processo? Primeiro a sintomatologia. Vamos falar um pouco né, sobre um pouquinho da dengue clássica, né, os sintomas que a gente chama de clássicos. Inicia-se por uma febre alta, em 39 e 40, de início bem abrupto, né, e acompanhada de dores no corpo, né, que a gente chama de artralgia, mialgia, cefaleia, aquela dor retroorbital. Dor retroorbital, vamos lá. Atrás dos olhos. Dor atrás dos olhos. A dengue é conhecida como febre quebra-ossos. Essa é a dengue clássica. Né? E muitos outros sintomas. Eventualmente pode evoluir para casos graves com manifestações hemorrágicas. A gente chama de exantema, até prurido cutâneo. O que pode, vamos pensar assim, está bem claro isso, é um febrão abrupto, não é isso? E uma dor que você realmente sente que o corpo inteiro está doendo. Isso. Com uma dor atrás dos olhos. Isso. Ela pode, em algum momento, ser confundida com outro tipo de... Sim, infelizmente sim. Com o quê? Né? Uma mera gripe? Sim, com uma mera gripe. Por isso que é o termo viroses, né? Ele não está errando, né? Porque, afinal das contas, é uma doença viral também. Tá. O que o paciente tem que fazer é procurar, né, imediatamente um serviço de saúde mais pelo próximo. sim, pelo não, se você está com um sintoma que pode até ser uma gripe, você vai e verifica isso, né? Isso. O ideal é que ele procure o serviço de saúde mais próximo da sua residência o mais breve possível, né? Para evitar, né, que assim, evolua para quadros mais graves. Então, o caso mais grave possível seria a hemorrágica, não é isso? Sim. Eu posso ter hemorrágica de primeira vez ou a hemorrágica algo que está atrelado ao fato de eu ter uma reincidência de dengue? Então, existem algumas teorias para uma evolução para os quadros graves, né? Existem três teorias. Uma que se relaciona à cepa do vírus, isto é, aquele vírus que te infectou, né? Então, cepas muito virulentas causariam esses quadros graves, né? Essa é uma teoria. A segunda teoria é a teoria da reinfecção, por sorotipos diferentes. Então, teve uma dengue uma vez por um sorotipo e tem uma reinfecção por outro sorotipo, a gente chama aí pode evoluir para uma febre hemorrágica. E a terceira teoria é da multicausalidade, isto é, eu junto essas duas,
né? E ainda coloca alguns fatores, outros fatores, tipo fatores individuais, né? Indivíduos com a idade, baixa resistência, idade, né, menores de 15 anos, lactentes, pessoas que tenham doenças, enfermidades crônicas como diabetes, anemia falciforme, né? Fatores relacionados ao vírus também, então virulência da cepa, os sorotipos circulantes e ainda fatores epidemiológicos, né? Se tem uma alta densidade vetorial. Por que dengue hemorrágica? Porque literalmente o indivíduo, né, tem assim, a ação do vírus, né, na verdade em resposta, é uma resposta do nosso sistema imune, né, em ação a ação do vírus, né? Então, o que acontece é que a liberação de um monte de substâncias, essas substâncias causam, por exemplo, aumento que a gente chama de permeabilidade capilar. Isso é perda, né? O sangue começa a extravasar, né, dos vasos. Então, o indivíduo começa a sangrar, né, a hemorragia nas gengivas, né, nas fossas nasais. Mesmo interna? Sim, também no trato gastrointestinal, por exemplo, intracraniana, né? Então, assim, esses quadros são bem graves. Até com esses hemorragia nos locais de punção venosa. Então, o indivíduo está tendo, né, precisa de ter acesso às veias para fazer a medicação, para fazer o tratamento, né, que basicamente o tratamento é com hidratação, né? Muitas vezes ele sangra também por estes, né? Tem uma hemorragia por esses locais. Você mencionou o tratamento, a gente infelizmente está no último bloco, então tem que agilizar algumas coisas, né? Fui diagnosticado com dengue, o que eu faço? Então, eu trouxe até um documento, isso aqui é um cartão de acompanhamento, isso aí, né, quando o paciente tem... Que vai estar no site, serviço, que vai estar no site vai colocado ao serviço de saúde, dar uma olhada, né, depois. Só lembrando, www.programaurbanidades.com.br. Então, aqui tem a classificação de risco de dengue. Então, quando o paciente é atendido no serviço de saúde, né, se há uma suspeita de dengue, há notificação, né, e ele é classificado em grupos de risco, né, em termos de acordo com o seu, né, com o seu quadro, né. Então, e aí o tratamento, vai depender dessa classificação, né, mas envolve basicamente hidratação, né, com soro caseiro, no caso dos quadros mais simples, né, e utilização de medicamento para tratar a dor e a febre. Né. É aquela história de que tem, por exemplo, se você tem um medicamento para dor de cabeça, você não pode tomar porque... a base de ácido acetil, isso, não tome em caso de dengue. Ácido acetil salicílico, porque eles aumentam o sangramento. Né? Pior. Deixa eu fazer uma rápida, não é pergunta, né? Também não é científico. Onde eu moro, em São Vicente, do lado da Ponte Pêncil, de lá de lá, tínhamos uma quantidade de mosquito de todo tipo, pernilongo, né? Até que um vizinho, que viaja muito profissionalmente, trouxe mudas de citronela, faz uns 3 anos. E nós multiplicamos pelos vizinhos, e os pernilongos praticamente sumiram. Interessante. Não sei se as pessoas pudessem tomar citronela, é impressionante. Não, tanto que tem alguns inseticidas, alguns inseticidas são à base de citronela, esses óleos essenciais têm ação, né, contra o mosquito, sim. Cravo também. A gente está no último minuto do programa já. É incrível, a gente começa... todo o programa é a mesma coisa. Vai para o segundo bloco, a gente começa a se animar e acaba. É uma coisa incrível. Sempre assim. Pois é, mas enfim, antes que a gente perca tempo falando sobre essa história do acabar ou não acabar, você acredita que a dengue tem solução a curto prazo com essas vacinas, com essas pesquisas que estão sendo feitas? E uma recomendação final para o telespectador em termos de cuidado com o mosquito? Bom, eu prefiro ser otimista, né? Sempre otimista. Na última epidemia a gente aprendeu bastante, né? Espero que a gente não enfrente novamente, né, uma situação relativamente, né, grave que nós tivemos em 2010, né?
E com o advento da vacina, né, eu creio que nós ainda vamos sofrer um pouco, lógico, né, ainda vamos ter casos. Vamos ter que continuar cuidando para não ter criadouros sim, isso, a luta, né? A luta, assim, Recebendo a bem participação da população é fundamental, né, embora seja o controle do vetor seja de competência dos poderes públicos, né, então, mas a população também tem que participar, né, porque evitar a formação de criadouros e a proliferação do mosquito. Bom, Cecília, né? Obrigado pela tua presença aqui. Acho que era isso, né? Foi bom. Muito obrigado. Espero que você volte. Eu esqueci. Ok, pessoal, semana que vem tem mais. Nós vamos falar sobre um tema interessante, né? Muito. Ciência Sem Fronteira, é isso? Sobre Ciência Sem Fronteiras. Sábado que vem, aqui no Urbanidades. Acompanhe no site. Um abraço. Boa noite.